Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui do nosso Instituto Presença, conversando com você, conversando sobre a vida, trazendo reflexões, enfim, né, fazendo a gente pensar um pouco em tudo aquilo que a gente está vendo, né, assistindo, né, porque a vida não é só Copa do Mundo, né, tem mais outras coisas que estão rolando também, que estão acontecendo. Eu recebi hoje de um amigo uma mensagem, antes da gente entrar no tema, uma mensagem falando exatamente das pessoas que ficam em rua, né, moradores de rua. Dá para a gente imaginar, fazer uma ideia, se dentro de casa já é frio, imagine na rua, como uma coisa é complicada. E antes da gente criticar, né, os moradores de rua, a gente precisa entender um pouco do contexto e entender quais foram as razões, né, que levaram a pessoa a ficar do jeito que ela está, na situação que ela está. Então, eu não sei se todos vocês sabem, existe um serviço que é feito pela prefeitura. Se você encontrar um morador de rua perto da sua casa, do seu prédio, ou faculdade, ou casa de amigo, você perceber que essa pessoa está ali na condição de morador de rua, existe um serviço que a prefeitura presta, né, que é o Centro de Atendimento Permanente e Emergências. Centro de Atendimento Permanente e Emergência, que eles chamam de CAP. É um serviço da prefeitura, e eu vou passar a vocês o telefone, caso você perceba alguma coisa. Você pode ligar para 156, que é um dos telefones, 156, tá? Ou então 011 São Paulo 3258-9449, 3258-9449, e eles vão orientar você, porque eles têm um serviço, né, 24 horas para atendimento. Eles vão talvez falar com a pessoa, se a pessoa não quiser ir, tudo bem, é opção dela, porque ninguém vai à força. Mas, de repente, pode passar a noite num abrigo, pode passar a noite num lugar um pouco melhor, pelo menos, porque já tem gente morrendo por aí, né? Então, a nossa solidariedade, o nosso entendimento dessa parte é exatamente a união de todos. Então, novamente, repetindo o telefone, é 156, o serviço, né, da prefeitura, ou então o telefone 3258-9449, 0 de São Paulo, não é? 3258-9449, tá? Eu senti vontade de passar essa mensagem, divulgar, porque recebi e achei importante que ela fosse repassada para vocês. Muito bem. Já que nós estamos falando assim em solidariedade, também nós estamos nos reportando a questão da proteção. Proteção psíquica, proteção no lar, proteção energética, proteção física. Todos nós estamos, em certa medida, expostos. E a nossa relação com o ambiente é direta, né? Algumas pessoas mandam você colocar um negócio no umbigo, outras pessoas mandam fazer não sei o quê. Existe uma série de técnicas para isso. Mas o que realmente funciona é a maneira como nós conduzimos o nosso pensar. Porque o pensamento é uma força de conexão com o endereço certo. É uma mensagem com o endereço, né? O pensamento vai aonde você quer,
do lugar do mundo que você quiser, o pensamento vai e alcança aquela paisagem, aquela pessoa, aquela cidade, aquela situação. Então o nosso pensamento, ele se propaga em ondas, né, eletromagnéticas e que de alguma maneira produz um efeito. O nosso pensamento é capaz de alcançar uma pessoa e ela se lembrar de nós, ou ela sentir algo da nossa presença, se a pessoa for também sensível. Mas o pensamento, ele tem assim propriedades tanto de positivação como de negativação, né? Um ódio, uma raiva, um ressentimento, uma vingança. Isso também pode nos alcançar. Assim como tem gente que usa desse expediente para tentar conseguir os recursos que quer, né? Tem pessoas, por exemplo, que acham que podem conseguir atrair alguém pela força do pensamento e vai aí nesses lugares fazer determinados trabalhos e magnetização, e leva peça de roupa, e leva fio de cabelo. Só o que as pessoas não sabem é que ao fazer esse tipo de situação, ou ter esse tipo de atitude, ela se vincula às pessoas do astral, não só as pessoas daqui da Terra, as pessoas do astral que fazem esse tipo de intercâmbio. Então, todo mundo acha que vai fazendo as coisas e está tudo bem, não acontece nada, mas a minha experiência não tem mostrado isso. A minha experiência tem mostrado que se a pessoa consegue algum êxito, esse êxito é temporário, tá? E que essas energias estão vinculadas à pessoa que fez e à pessoa que mandou fazer. Habitualmente, essa carga energética volta para ela. E o que ela vai fazer com isso foi ela que provocou, né? Aí é uma situação que ela vai ter que aprender a se virar. Eu não aconselho fazer nada disso, né? As coisas precisam ser espontâneas, precisam ser naturais. Além disso, nós temos a nossa situação em casa, temos a nossa situação no trabalho. A casa da gente deveria ser pelo menos um oásis, né? A casa da gente deveria ser um lugar gostoso energeticamente, que você vem da rua, de problemas, de situações de trabalho, chegar em casa. E às vezes a pessoa só está bem quando ela não está em casa, né? Chega em casa, ela fica emburrada, ela fica chateada, porque a energia da casa está pesada, as pessoas estão nervosas, ou estão convivendo de maneira hostil, né? Fica aquele ambiente estranho, né? As pessoas não se conversam, mas se tivéssemos uma vidência mais definida, a gente perceberia muitas farpas, né, de energia passeando pelo ambiente e que alcançam, né? Então fica aquele ambiente confuso, ou as pessoas não se falam. O que é que você faz para contribuir para a energização do seu lar, ou melhor dizendo, para a higienização do seu lar? Porque o teu lar é onde você também fica. Se o ambiente espiritualmente não está bem, você vai pegar, né, os resquícios disso, uma parte disso, e vai ser ruim para você. Assim como também lá no seu trabalho. O ambiente às vezes pode estar tumultuado, o lugar de trabalho onde trabalha às vezes muita gente, há muita competitividade, há muitas assim puxadas de tapete, acontece tanta coisa, né, no trabalho, ainda mais em épocas que as situações parecem que não estão tão progressistas assim, né, muita crise, todo mundo nervoso, enfim, muita coisa assim. Então, seria muito interessante que você começasse a pensar, bom, eu não estou bem com aquela pessoa em casa, mas o lar eu também desfruto, porque o lar é um pedaço de chão, né, um pedaço de parede onde você está,
onde você se refaz, faz refeições, né? Você se refaz, onde você dorme, onde você faz o seu asseio. E se nós precisamos de asseio físico, também precisamos de asseio espiritual. Banhos espirituais, banhos energéticos. É uma analogia apenas para a gente entender que depende, o meu ambiente vai depender também de mim. Pode ser um ambiente confuso, mas eu estou contribuindo para que a confusão aumente, ou eu sou um ponto ali, pelo menos neutro, ali na situação, para poder o ambiente ficar um pouco mais ameno. Eu gosto muito de fazer exercícios de limpeza energética em casa. Apesar de que eu moro sozinho, mas mesmo assim, às vezes espiritualmente você sente uma pressão. Então é importante que você, quando você tiver um momento tranquilo, ou quando as pessoas estiverem dormindo, você sentasse numa poltrona, numa cadeira, num lugar, e começasse a imaginar. Eu particularmente, eu gosto muito da imagem, por exemplo, de que se a tua casa não tivesse teto, imaginar, né? A gente imagina a casa sem teto, e sobre a sua cabeça estivesse um sol, mas um sol daqueles bem forte, bem bonito, e fosse um sol assim do meio-dia, uma coisa bem lá no alto, e esse sol pudesse clarear todos os ambientes da casa. E quando você imagina esse sol, pelos quartos, pela sala, pela cozinha, pelos banheiros, pelo quintal, você imagina, junto com o sol, uma espécie de vento solar, uma brisa, que esse calor do sol pudesse trazer vida, pudesse trazer limpeza, pudesse trazer uma renovação para todas as pessoas. Então você imagina aquilo, você imagina a casa sem o teto, e no lugar do teto vindo esse sol, e esse sol vem através de um vento e vai limpando, levando embora mágoa, tristeza, dor, briga, sempre tem briga, discussão, ponto de vista, teimosia. Sabe, a gente é muito orgulhoso, então a gente quer que o nosso pensamento sempre prevaleça. Então fica aquele ambiente hostil, às vezes, um ambiente onde as pessoas não se falam, ou quando se falam só serve para brigar. Vocês não podem imaginar a força que a energia do bom pensamento é capaz de produzir na sua casa. Então experimente fazer isso. Tem criança que não dorme, criança assim meio ranheta. Mentaliza isso, mentaliza essa força de paz sobre ela, para que ela durma, para que ela fique bem, para que o ambiente fique mais amistoso, mais ameno. E aos poucos você vai notar uma grande diferença de energia. Há uma prática espírita bastante conhecida de muita gente, que é chamada de Evangelho no Lar. Durante muitos anos, nós fazíamos isso, né, quando a família estava mais junta, né, que consiste numa prática extremamente simples. Você põe uma jarra d'água com alguns copos para as pessoas participantes, abria-se ao acaso, ou na sequência, como você quisesse, uma página, né? Normalmente era o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ou era alguma pergunta ou duas ali do Livro dos Espíritos. Alguém lia, depois cada um dava um pitaco, comentava o que achava e tal. Uma coisa muito simples, hein? Olha, nada mais simples. Aí fazíamos uma prece, exatamente uma prece assim, para higienizar, uma vez por semana. Mas olha, toda vez que ia fazer o tal do Evangelho, alguém estava chateado, alguém estava nervoso, alguém estava invocado. Olha, até a coisa dar uma equilibrada, é preciso um trabalho de paciência. Porque as pessoas não querem fazer, não querem fazer, não tem importância. Faça você sozinho, mas faça, porque o ambiente também é seu. Tá?
É uma prática muito simples. Ou então, se você não quer fazer desse modo, faça de um modo só seu, mas faça alguma coisa energeticamente pelo seu ambiente. Do ponto de vista, vamos dizer, do trabalho, você vai sair para trabalhar, a coisa lá está esquisita, as pessoas estão brigando muito, o ambiente está pesado, a gente sabe quando o ambiente está pesado, as pessoas não se entendem, um joga as culpas no outro, e aquela situação esquisita, um acúmulo de trabalho, todo mundo tenso. Você vai trabalhar, então, antes de você sair para o seu trabalho, perca 2, 3 minutos, só, não é mais do que isso. É o tempo que você usa para massagear a sua gengiva, porque não é só escovar o dente, né? Você tem que massagear a sua gengiva. 2, 3 minutos, senta numa poltrona. Imagina que você está com uma espécie de proteção, como se fosse um acrílico, tá? À sua volta, para você ficar imune ao ambiente, porque a nossa relação com o ambiente ela é direta. E aí você faz aquele pensamento bom e tenta mandar isso lá para o seu trabalho. Especialmente aquelas pessoas que são azedas, né? A gente não sabe bem, muitas vezes, que tipo de problemas elas têm, que tipo de situações elas estão passando, ou elas estão realmente mal, ou elas estão perturbadas espiritualmente, porque a pessoa perturbada, ela fala coisas estranhas, ela faz coisas esquisitas, e sabe, o dia inteiro junto, aquilo é um desgaste. Mas o pensamento tem força. Então você vai perceber que essa prática simples vai fazer com que você vá para o seu trabalho e você volte inteiro, que você não volte tão sem força, porque se a pessoa é aquela pessoa do tipo que capta muita energia, ela sai de lá derrubada, sai de lá sem força, sai de lá sem ânimo, e fica aquela coisa esquisita, ruim. Então, é uma prática muito salutar, uma higienização energética. Você não precisa fazer propaganda disso para ninguém, nem botar placa anunciando o que você está fazendo. Apenas você está zelando também pelo seu bem-estar. Você está zelando também pela sua posição, pelo seu dia. E claro, se a gente está convivendo com pessoas confusas, com pessoas mal amadas, com pessoas perturbadas, com pessoas encrenqueiras, que tem muitas, hein? Você precisa aprender a ter sabedoria para lidar com elas. Sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, você entra na provocação, entra no jogo, daqui a pouco você está acabado também, e lá se foi mais um dia, né? Sendo que no dia seguinte você vai ter que estar lá tudo de novo, todo mundo vai ter que se olhar de novo, vai ter que se suportar de novo. Eu já vi gente perder muito emprego importante para a pessoa, interessante, por causa dessas desavenças, desses desentendimentos. Nada que uma boa energização não resolva, não ajude, não facilite. É o mesmo mecanismo que quando você tem uma pessoa, por exemplo, doente, né, uma pessoa hospitalizada, você lembra dela, mas a magia certa, a magia do bem é assim, primeiro você lembra de uma coisa assim muito amorosa, uma cidade, uma paisagem, uma lembrança boa, você traz para você uma coisa muito, muito boa que te aconteceu. Quando você sentir que essa coisa boa ficou com você bastante clara, bastante explícita, aí você irradia aquilo para a pessoa. Então, a pessoa doente, você pensa naquela coisa amorosa, assim, pensa nela e imagine que você está enviando isso para ela. Você está mandando isso para ela. Que você está envolvendo-a nessa amizade, nesse carinho, para que ela receba esse impacto, porque a doença é complicada. Eu sei porque tenho vivido muitas experiências pessoais
próximas a mim, e eu sei que não é fácil para ninguém, não é fácil para a pessoa doente, não é fácil para quem acompanha o doente, não é fácil para quem cuida do doente, não é fácil para os médicos, não é fácil para os atendentes. São tarefas difíceis, tarefas que precisam de paciência, muita paciência. E também nenhum de nós pode bater no peito e garantir que amanhã não seremos nós que vamos precisar da paciência dos outros, vamos precisar de alguém que cuide de nós, que nos limpe. E se você precisar amanhã, depois de uma fralda, como é que vai ser? Ah, eu não vou usar isso nunca. Não sei, né? Eu não sei. Espero que não, né? Espero em Deus que não. Mas a vida é surpreendente. E às vezes, a gente, para vencer o orgulho, a vida coloca a gente numa situação de mais exposição. Não que a gente queira, evidentemente, mas há situações de futuro que a gente absolutamente desconhece, mas que nós podemos higienizar. Então, se eu tomo um banho físico, porque a sujidade pode causar doença, pode causar bactéria, ou aparecimento de tantas bactérias e tudo mais, do ponto de vista espiritual, não é diferente. Não é diferente. A gente precisa se higienizar espiritualmente. Não importa a bandeira que você defenda, dentro da sua percepção de aspectos religiosos, enfim, isso é o que tem menos importância. O que vale é a força do teu mental. Se você não tem alegria de viver, é preciso descobrir por que você está assim, né? Por que você perdeu o entusiasmo? Por que você perdeu a motivação? Claro, você pode ter aí os teus motivos, e nós não estamos aqui para questionar motivos, mas podemos tentar compreender melhor esses motivos e retornar, né, voltar para uma certa alegria de viver, uma certa alegria em ser você mesmo, mesmo com os eventuais erros que a gente faz, porque a gente faz erros. Talvez nós não os queiramos fazer, mas a gente faz. A gente erra, às vezes machuca pessoas queridas, às vezes sem querer a gente acaba prejudicando alguém, ou às vezes até querendo por alguma inimizade. Então nós temos ainda muitos equívocos e acabamos criando situações complexas e confusas para nós. Mas seja como for, viver bem, viver no bem também é uma opção, né? Fácil? Não é fácil, porque o mais fácil é a gente revidar, o mais fácil é a gente brigar, o mais fácil é a gente partir para cima. O mais fácil não é relevar, né? Não é relevar, não é tentar entender, não, é muito difícil isso para a gente. Mas é um exercício que um dia todos nós vamos ter que saber. Então lembre-se, a tua casa é o teu lar, é o teu lugar, é onde você permanece, é onde você vive, é onde você convive. Não esquece de pedir pela tua casa. Que a casa da gente, pode ser que todo mundo se dê bem, mas todo mundo esteja num mau momento e aquele ambiente fica turvo, fica confuso, fica cheio de briga, cheio de conversas inúteis, né? Cheio de atrapalhações. E espiritualmente, então, isso pode criar uma bagunça generalizada. E assim também é lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho você pode estar experimentando uma condição difícil, uma condição complexa, uma condição bastante confusa, né? Nós temos aqui pessoas, eu quero aproveitar aqui para dizer alguns lugares que estão conectados conosco para nossa alegria, para nossa felicidade pessoal. Gostaria que vocês soubessem também. Tem gente do Pará, do Japão, de Anápolis, do Maranhão, de Juazeiro do Norte, de Goiânia, de Uberaba,
de Rio Grande do Norte, Uberlândia, Angola, Itu, Califórnia, São Caetano do Sul, Leme, Tatuí, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Franca, Taubaté, Paraíba, Curitiba, Batatais, Pirassununga, Rondônia, Santa Fé, Jaú, Israel, Jaraguá do Sul, Nova Zelândia. Olha quantos lugares, hein? Que bacana. Rio de Janeiro, Limeira, São Paulo, Belo Horizonte, Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, Guarulhos, Flórida, Santo André, São Bernardo do Campo, Suécia, Brasília, Salvador, França, Ibiúna, Jundiaí, Rio Claro, Manaus, Nova Iguaçu, Recife, Acre, Barretos, Campinas, Argentina, Lisboa, Irã, Florianópolis, Sertãozinho. Quanta gente conectada conosco, hein? Tabi, Monte Aprazível, China, Olinda, São José do Rio Preto, Vargem Grande do Sul, Guarujá, Belém. E eu agradeço a todos, né, os que me cumprimentam. Hoje temos mais de 700 internautas junto conosco. Mas pensem nisso, né? Pensem nessa possibilidade de você higienizar a sua casa ou higienizar-se para você ir trabalhar. Você pode ser uma pessoa sensível, pode estar captando energia. Muita coisa que você sente talvez não seja necessariamente sua, mas pode ser de algo que você esteja captando. Aqui também temos Joinville, Santos, Praia Grande, Taboão da Serra, Inglaterra e Houston, lá no Texas. Muito bem. Um abraço para todos, meu carinho, minha gratidão. Pense nisso. Banho físico, banho espiritual. Coisa simples, muito simples, mas o teu pensamento, que é mensagem com endereço, tem muito mais força do que você supõe. Cuide dele. Agilize, faça com que ele tenha uma coisa proveitosa. Eu tenho certeza que as coisas na tua casa e as coisas no teu trabalho gradualmente poderão ir mudando por força da sua postura espiritual, por força da sua presença espiritual, da sua vontade de viver num lugar bom, num lugar tranquilo, num lugar onde as pessoas convivam bem, porque nós temos que conviver com as pessoas, né? É o nosso jeito, mas podemos tornar essa convivência mais interessante, tá certo? Bem, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui para fazermos essa conversa, essa reflexão. Experimente higienizar o teu lar. Experimente higienizar o lar de alguém que você gosta, que não está bem, o lar da sua filha, do seu filho, da família dele. Às vezes a coisa lá não anda bem, as pessoas discutindo muito, as pessoas brigando muito. Então mentalize, mas lembre-se sempre, você para fazer uma irradiação positiva, primeiro você tem que sentir uma coisa que te faça perceber e sentir amor. Então você lembra de uma pessoa, lembra de uma paisagem, lembra de uma cidade, até você sentir aquela coisa bem amorosa. Quando você sente um pouco isso, quando sentir que você está preenchido dessa força espiritual, aí você irradia, pensa na pessoa, no ambiente dela e irradia isso para lá. É um fenômeno muito simples, mas olha, de um efeito muito positivo. Tá bom? Grande beijo no coração. Até semana que vem. Abraço do Irineu Gaspareto. Até lá.